6 Mundo Zumbi Capítulo 91 Assalto. Bruno e sua turma corriam como loucos em direção ao Nilo. A mulher seguiu atrás deles cuidadosamente, não querendo atrair a atenção de ninguém. Nilo estava segurando suas duas espadas enquanto se lembrava do talento de empunhadura dupla. O talento de empunhadura dupla permite que ele maneje habilmente duas armas ao mesmo tempo. Os movimentos para o mestre do talento de combate corpo a corpo também apareceram em sua mente. Abrindo os olhos, Nilo foi capaz de ver as pessoas que chegavam prontas para esfolá-lo vivo. Nilo não quer deixar a evolução de Croco terminar em fracasso devido aos barulhos, então ele decidiu correr também para encontrar seus oponentes no meio. Nilo saltou e instantaneamente chegou alguns metros à frente. De 40 a 50 metros de distância dele estavam as pessoas enfurecidas. Bruno estava na frente, correndo loucamente. Suas mãos seguravam um punhal igual ao que quase atingiu o traseiro de Croco. Nilo correu mais de 20 metros e finalmente conheceu Bruno. Eles não perderam mais tempo enquanto começaram a cortar um ao outro. "Onde está a adaga?" Bruno gritou enquanto enfiava sua adaga na garganta de Nilo. Nilo não respondeu enquanto aparava o ataque com o Kriegsmesser da agonia enquanto sua outra mão que segurava a katana da libertação alcançou a cabeça de Bruno. Bruno não se atrapalhou ao se abaixar para evitar que a katana cortasse sua cabeça calmamente. Foi nesse momento que outro homem chegou. O homem, ao se aproximar, imediatamente girou seu machado em direção à mão estendida de Nilo. Nilo calmamente retirou a mão e o machado atingiu a lâmina da katana. Em vez de ser empurrada para baixo, a katana subiu, desviando o machado no processo. O machado girou e atingiu a testa do portador, fazendo-o sangrar. Torcendo-se ao perto, Nilo mergulhou a ponta da katana na testa do homem também. A katana se cravou na testa do homem quando ele começou a cair no chão, morto. Bruno então se esgueirou de costas e conseguiu chutá-lo na bunda, fazendo-o tropeçar para frente. Bruno seguiu o corpo cambaleante de Nilo, mas quando estava prestes a enfiar a adaga na nuca de Nilo, percebeu que Nilo realmente deu uma cambalhota, evitando-o completamente. Enquanto fazia o salto frontal, Nilo chegou a um dos membros da gangue mais próximos. Sem perder tempo, Nilo instantaneamente balançou sua lâmina, tentando cortar a cabeça do homem de seu pescoço. Infelizmente, o homem foi capaz de evitá-lo apenas inclinando-se para trás. Ele então deu um chute e conseguiu acertar o estômago de Nilo. No entanto, por causa do físico superior, bem como das roupas superiores, o chute do homem não causou nenhum dano real. O homem ficou confuso e, naquele momento, uma dor agonizante tomou conta dele enquanto olhava para a lâmina que estava empalada em seu coração. Ele tossia um bocado de sangue enquanto lutava para abrir a boca. Ar grunhido baixo pôde então ser ouvido, antes que seu corpo mergulhasse no chão, morto. O corpo de Nilo se moveu e atacou ao mesmo tempo. Ele estava sendo cercado por dois ou mais oponentes ao mesmo tempo. Bruno até apitava de repente, fazendo com que Nilo ficasse carregado de ataques. Nilo mal estava se esquivando, mas ele pensou que estava tudo bem, pois ele também poderia matar um ou dois oponentes de vez em quando. O único problema para Nilo agora era Bruno, que continua desaparecendo para se esquivar e depois reaparecendo para atacar. Nilo já estava carregado de pequenos ferimentos, especialmente nos braços, que não estavam cobertos pelas roupas de nível 1. Nilo tinha acabado de perceber o quão burro ele era por escolher parecer legal ao invés de ter mais defesa para seu braço. Sem números, o MC acredita que ele fica legal assim. Ele acredita que seu rosto é apenas mediano. Essa também é a razão pela qual ele comprou a máscara facial, além de ter medo de ficar manchado com a sangue de zumbi. Antes da batalha começar, Nilo foi capaz de verificar os pontos de estatísticas de constituição de Bruno, e era apenas 10.20. Nilo era mais forte por 0,35 pontos. Nilo pensou que o sistema que emitiu a missão de escapar deve ter enlouquecido por ter medo desse tipo de força. No entanto, um pouco depois, Nilo conseguiu ver a razão pela qual o sistema lhe deu essa missão. Também foi declarado na descrição da missão. Havia uma força nos números. Ainda havia 20 ou mais inimigos restantes, mas a resistência ou energia de Nilo agora está pela metade. O inimigo, depois de ouvir a ordem de Bruno, não atacou o Nilo tão freneticamente quanto antes. Em vez disso, eles quase parecem um covarde, pois toda vez que atacam, eles recuam imediatamente. Claro, nem todos eles foram bem-sucedidos.
Alguns deles tiveram que deixar a cabeça para trás antes que seu corpo pudesse recuar. O inimigo continuou assediando Nilo. Assim como Nilo, Bruno também estava agora carregado de feridas. Havia cortes profundos. Alguns cortes eram dolorosos, enquanto os outros cortes eram agradáveis. Bruno se sentiu estranho com isso, mas por causa da batalha em andamento, ele não teve tempo de verificar seus ferimentos. Os números de Bruno e de sua gangue foram diminuindo junto com a respiração de Nilo ficando mais pesada. Era bom que o Nilo fosse capaz de comprar o mestre do talento de combate corpo a corpo, pois, sem ele, o Nilo poderia não durar tanto. A força do inimigo era mais fraca, foram seus números que se tornaram problemáticos para o Nilo. Se ao menos Max e Croco estivessem aqui. Nilo pensou enquanto aparava um bastão de metal que estava tentando acertar suas costelas. As roupas de Nilo já estavam rasgadas, seu corpo estava coberto de inúmeras feridas e hematomas. Seu moletom já havia caído há muito tempo. A máscara facial preta também tem um corte na lateral. Esse corte foi causado pelo ataque furtivo de Bruno. Felizmente, seu rosto já mediano não foi cortado junto com a máscara. Máximo! Nilo gritou enquanto mergulhava a katana da libertação na garganta de um homem. O homem sorriu aliviado enquanto o sangue jorrava de sua boca. Restaram apenas 14 pessoas, que continuaram alternando seus ataques em direção ao Nilo, assediando-o. Nilo já estava com pouca energia. Nilo queria comprar comida no sistema para restaurar sua energia, mas por causa do constante assédio, ele não poderá consumi-la, então optou por isso como último recurso. Desesperado, ele chamou Máximo pedindo ajuda. No entanto, os minutos se passaram, mas Máximo não veio. Sem o conhecimento de Nilo, Máximo também estava travando uma batalha amarga dentro da casa. Ele estava na retaguarda da turma quando Nilo e Bruno se confrontaram. Quando ela viu Bruno e Nilo iguais, um sorriso assustador apareceu em seus lábios. Ela moveu seu corpo e caminhou em direção à casa mais cedo. Ela queria recuperar a adaga que havia jogado antes e, no processo, queria matar aquele Carabaú e o crocodilo adormecido. Depois de ver Nili torturando aquele trio de antes, ela deve admitir que estava com medo. Quando Nili se aproximou dela, ela se sentiu aterrorizada ao pensar que Nili iria torturá-la em seguida. No entanto, ao contrário de sua expectativa, Nilo decidiu libertá-la. Ela pensou que Nili tinha gostado de seu corpo, assim como qualquer outro homem. Mas, depois de ver Nilo fechar a porta, ela ficou perplexa, pois não sabia o que fazer. Depois de saber que Nili realmente não gostava dela, ela decidiu se levantar e deixar este lugar imediatamente. Ela sabia que Bruno e sua gangue ainda estavam procurando por ela. No entanto, ela então se lembrou de algo. Aquele homem era muito forte, tão forte ou até mais forte que Bruno. Se eu pudesse seduzi-lo e torná-lo meu, não me preocuparia mais em sobreviver. Ela então formulou um plano dentro de sua cabeça. Quando ela viu os dois homens procurando nas casas, ela acabou de ganhar sua desculpa perfeita para voltar e se aproximar de Nilo. Oferecer seu corpo para Nilo era definitivamente uma tentativa. Ela pensou que era apenas seu corpo de qualquer maneira. Afinal, ela era uma prostituta na cidade antes do apocalipse começar. Ela também pensava o mesmo de Bruno, queria usá-lo como guarda-costas. No começo, tudo bem. Mas depois de ver o pauzinho de Bruno, ela sentiu nojo e quis ir embora de repente. Sobreviver era uma coisa, mas sua convicção de nunca foder um homem com um pau pequeno era tudo. Ela só espera que Nili seja capaz de acompanhá-la. Ela também esperava que Nili tivesse uma vontade maior do que Bruno. Quando ela voltou e Nili decidiu deixá-la entrar, ela se sentiu em êxtase ao pensar que seu plano estava progredindo bem. Porém, tudo mudou por causa daquele Carabao suspeito. Recordando aquele incidente, ele não pôde deixar de tremer de raiva. Esse Carabao também foi o motivo pelo qual ela se machucou mais depois de colocar uma faca na garganta de Nilo. Ela cerrou o punho com raiva enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso cruel. Ele estava segurando um longo cajado com um metal afiado preso à ponta como uma lança enquanto caminhava lentamente em direção à casa. Ela não quer que Nilo e os outros saibam de seu plano. Ela sabia o quão forte Nilo era. Essa é a razão pela qual ela decidiu fugir antes, embora ela soubesse que poderia lidar com aquele Carabao muito bem. Agora, sua ferida no estômago também começou a cicatrizar um pouco devido ao físico superior obtido ao consumir o vírus do apocalipse morto.
Nilo e Bruno estavam preocupados um com o outro. Ela sabia que era o melhor momento para ela agir. Ela queria recuperar aquela adaga e matar o Carabaú e o crocodilo. Ela então colheria suas partes mutantes e traria um pouco de carne antes de escapar. Ela não acreditava nem um pouco que Bruno realmente cumpriria outro lado do negócio. Ela queria usar esta oportunidade para escapar. Ele chegou perto da casa sem avisar ninguém. Bruno e sua gangue estavam ocupados assediando Nilo e Nilo também estava ocupado desviando e atacando-os ao mesmo tempo. Usando a janela de onde ela havia escapado antes, ele pulou e caiu dentro da sala. E quando ela estava prestes a se virar e procurar a adaga e o Carabaú, seus olhos se arregalaram de surpresa quando seu corpo voou de volta para o batente da janela. Mundo Zumbi capítulo 92. A luta de Max. Uma marreta estava firmemente impressa na barriga de Ellie no momento em que ela caiu da janela. Sua figura voou de volta em alta velocidade antes de ser esmagada logo abaixo da moldura da janela. Máximo bufou e estava prestes a dar um chute por trás quando Ellie rolou para a direita enquanto esmagava o corpo do bastão em direção às nádegas de Máximo ao mesmo tempo. Ellie era um pouco mais forte que Máximo. Então ela tinha uma constituição mais forte que ele. Máximo se encolheu quando soltou um doloroso e surpreso mu depois que suas nádegas foram atingidas. Ele continuou a atacar, usando o dardo como bastão. Ela cutucou a bunda de Máximo. No entanto, Máximo evitou no último segundo enquanto torcia o corpo para o lado. O dardo continuou e foi então recebido pelo chifre de Máximo, fazendo com que ela parasse abruptamente. A colisão entre o dardo de Ellie e o chifre de Máximo causou um som de tinido como um metal colidindo com metal. Rachadura. Em meio à competição de força, embora Ellie estivesse vencendo devido à sua constituição superior, seu cajado se partiu ao meio, fazendo com que seu corpo cambaleasse em direção ao chifre de Máximo. Máximo viu a chance e imediatamente a usou. Máximo correu um pouco para frente com a intenção de empalar o corpo de Ellie com seu chifre. Ele queria usar o impulso de Ellie contra ela. No entanto, infelizmente para Máximo, ele conseguiu parar no momento em que seu corpo estava prestes a ser perfurado. Sua mão direita soltou o dardo quebrado enquanto ela tentava usar a outra mão como apoio. Segurando a testa de Máximo, Ellie deu um salto sobre Máximo enquanto tentava dar uma cambalhota no ar. Mas por causa da inexperiência, a rotação de seu corpo para no meio do caminho, fazendo com que ela caia nas costas de Máximo, de volta primeiro. Suas costas pousaram na sela nas costas de Máximo, antes de rolar e cair no chão. Máximo ergueu a marreta e a golpeou no corpo de Ellie. Ellie não teve tempo de se esquivar, pois tudo o que podia fazer era cobrir o peito com as duas mãos. Uma força enorme atingiu sua mão, fazendo-a ficar dormente. Máximo levanta a marreta novamente para preparar outro golpe. Ellie ficou nervosa e rolou desesperadamente para longe, embora seus braços ainda estivessem dormentes com o impacto. Quando seu corpo rolou no chão, uma marreta atingiu o local anterior de seu corpo, quebrando o piso do chão. Ellie rolou e rolou desesperadamente até esbarrar em algo. Era duro e tinha um tom metálico. Ellie então percebeu que eram as patas traseiras do crocodilo adormecido. Ela então se lembrou de que a adaga estava logo atrás de suas patas traseiras. Uma marreta estava descendo de cima, mas Ellie decidiu suportá-la. Ela estava apenas a um alcance da adaga, seu verdadeiro propósito de estar aqui. Ela girou seu corpo enquanto formava uma posição de flexão. Seu plano era encontrar a marreta no meio do caminho para que não pudesse gerar força suficiente. Dessa forma, ela seria capaz de suportar o golpe e não sofreria tanto dano. E como o que ele esperava, a marreta atingiu nas costas, mas não foi tão forte quanto antes. Ao contrário de quando seus braços ficaram dormentes por causa do impacto, desta vez, ela só sentiu dor, mas foi capaz de suportá-la rangendo os dentes. Aproveitando a oportunidade quando Máximo levanta sua marreta novamente para preparar um ataque, ele pulou como um sapo em direção à área da cauda de croco. Ela esticou os braços para frente e agarrou o punhal embutido com sucesso. Ele então rolou para frente novamente antes de pular para recuperar o equilíbrio. Seus pés foram arrastados no chão por alguns metros antes de suas costas baterem na parede da sala. Ele deu um sorriso enquanto olhava para Máximo como se ele já fosse carne morta. Ela lambeu os lábios de brincadeira quando o sangue começou a escorrer dele. Máximo parou em seu caminho enquanto verificava o croco ainda adormecido. Ele ficou preocupado por um segundo quando ele rolou para o lado de croco.
Máximo olhou com ódio para Eli. Ele coçou o casco enquanto se preparava para arar Eli e empalá-la na parede. No entanto, quando Máximo viu o sorriso diabólico produzido por Eli, seus pés vacilaram um pouco ao se lembrar do zumbi de chapéu de palha antes. Eli e aquele zumbi de chapéu de palha têm os mesmos sentimentos por Máximo agora. Era a sensação de estar sendo observado por um predador. Porém, depois de usar os brincos da lealdade, Máximo já havia assinado um contrato. Ele prometeu ajudar Nilo e seguir seus desejos. E o desejo de Nilo agora era proteger o Croco em evolução. Máximo sacode todo o corpo enquanto uiva de aborrecimento. O brinco de lealdade em seu nariz continua batendo um no outro enquanto produz sons metálicos, semelhantes a um sino fofo. Depois de se livrar do desconforto que sentia, Máximo avançou e abaixou a cabeça. Seus olhos enfurecidos olharam para a sorridente Eli que estava apoiada na parede. Eli continua sorrindo enquanto espera a chegada de Máximo em sua frente. Mu! Máximo gritou enquanto sua cabeça se lançava em direção ao corpo de Eli. A sorridente Eli bufou enquanto deslizava para o lado, evitando com sucesso o ataque de Máximo. Máximo já havia aprendido a lição de suas lutas anteriores. Ele se lembrou do momento em que seus chifres ficaram presos por causa de seu ataque mal-sucedido. Desta vez, quando percebeu que Eli tinha a intenção de se esquivar, ele intencionalmente enfraqueceu seu ataque. A cabeça de Máximo bateu na parede, mas desta vez seu chifre não ficou preso. Ele virou a cabeça para seguir onde Eli se esquivou. No entanto, foi nesse momento, quando Máximo menos esperava. Quando Máximo virou a cabeça, um punhal estava bem na frente de seus olhos, esperando a oportunidade de atacar. Os batimentos cardíacos de Máximo correram como um cavalo na corrida. Ele queria parar a cabeça e recuar imediatamente. Mas era como se sua cabeça estivesse se movendo por conta própria, sem ouvir suas ordens. Ele continuou a se mover em direção à adaga enquanto a própria adaga também se fechava em direção aos olhos dele. Ele produz um sorriso diabólico. Seus olhos formaram uma fenda enquanto ela esperava a condenação do Carabal. Rindo maliciosamente, ela apunhala o punhal no olho de Máximo. E risada malvada. Morra puta. Putsique. Máximo se encolheu quando sua cabeça recuou por instinto depois de sentir a dor. No entanto, já era tarde demais. O olho esquerdo de Máximo sangrava profusamente enquanto ele gemia de dor. A adaga havia perfurado apenas meia polegada antes que a cabeça de Máximo recuasse. Ainda assim, aquele meio centímetro fez com que Máximo ficasse cego. Máximo continuou cambaleando para trás enquanto seu casco esquerdo alcançava seus olhos, esfregando o sangue que escorria dele. Foi então que Máximo ainda gemia de dor e esfregava os olhos feridos que ouviu o chamado desesperado de Nilo. Máximo. Mu. Máximo respondeu em um fraco mu. Ele queria apenas abandonar Crocogore e ajudar seu dono a sair. Mesmo que seus olhos não fossem mais úteis, Máximo ainda queria estar ao lado de Nilo agora. Máximo cambaleou em direção à porta planejando ir para o lado de Nilo. O sangue ainda escorria de seus olhos, mas o pedido de ajuda de Nilo era mais importante. No entanto, infelizmente, Máximo não seria capaz de apoiar seu dono. Ele não deixaria isso acontecer. Ele caminhou em direção a Máximo cambaleante. Ela produz uma risada maligna novamente enquanto olha divertidamente para Máximo sangrando. Por que você está fugindo? E ela mergulhou a adaga novamente, mirando no outro olho de Máximo. Felizmente, como Máximo estava cambaleando, por sorte ele evitou o golpe. Máximo agora estava preso dentro da sala. Ele queria ir embora, mas não podia. Ele percebeu que não poderia sair enquanto ele ainda estivesse viva. Muito. Produzindo um mu furioso que lembra o uivo de um lobo, Máximo convulsiona seu corpo descontroladamente em ambos os lados. Ele balançou a marreta, chutou nas costas e vários ataques que não visavam nada. Parece que Máximo já tinha enlouquecido. Ele baixou a guarda ao pensar que a morte do Carabal seria apenas uma questão de tempo. No entanto, ela não esperava que Máximo fosse à loucura. Seu ombro foi atingido por uma marreta selvagem. Seu corpo cambaleou para o lado quando ela sentiu que seu braço havia rachado por causa desse impacto. Vendo o corpo de Eli voando por causa do golpe acidental, Máximo seguiu enquanto ainda destruía os arredores descontroladamente. Ele só podia tentar evitar os ataques selvagens. Mas devido ao fato de que o ataque era imprevisível, alguns atingiriam o corpo de Eli.
Seu corpo estava agora cheio de hematomas violetas. Seu ferimento anterior no estômago havia se aberto e começado a sangrar novamente. Ela se inclinou para trás quando uma marreta passou por seu peito. Usando o impulso de se inclinar para trás, ele deu uma cambalhota, e depois que seus pés pousaram no chão, ela deslizou sobre o estômago de Máximo. Enquanto deslizava, ela ergueu a adaga e fez um golpe na perna traseira de Máximo. Mundo Zumbi capítulo 93. Flashback de Max. Um profundo jorro de vermelho pôde ser visto nas patas traseiras do Máximo. O corte foi acima de joelho. O casco de Máximo vacilou, sua bagunça selvagem parou de repente. Ele se levantou e olhou para Máximo brincando. Ela recuou alguns passos para manter distância de Máximo. Ei! Não se preocupe, você vai acabar morrendo, só devagar, ok? Ele acenou com a adaga elegantemente no ar enquanto se aproximava de Máximo. Enquanto caminhava, ela manteve seu sorriso. Ela parecia aterrorizante, especialmente seu rosto e braços que estavam cheios de hematomas violetas. Houve uma razão pela qual ele voltou para recuperar esta adaga. De acordo com a história dos membros da gangue de Bruno, a lâmina foi obtida da garra de um morcego de tamanho humano. Eles disseram que a batalha foi uma luta completa e um caos. Seu número de humanos evoluídos havia até diminuído por causa dessa luta. Disseram que o morcego só foi morto por causa da sorte de Bruno. O morcego era um animal do último estágio nível 1. A turma havia tentado, e eles puderam confirmar a nitidez da garra do morcego. Ele poderia cortar metais como se estivesse cortando um pedaço de papel. Era também o motivo pelo qual Bruno gostava muito das duas adagas. Além de ser um troféu, eles eram uma arma aterrorizante, em sua opinião. Ele também testemunhou pessoalmente, é por isso que ela não queria largar a adaga. No entanto, ela sabia que mesmo com a adaga mais forte, se ela não fosse forte o suficiente, ela não seria capaz de lidar com Nilo e Bruno. Ela só poderia escapar com o rabo atrás das costas. Mas agora, os dois estavam brigando do lado de fora. Ninguém impediria Elia de recuperar a adaga. O Carabao era o único que a impedia, ou era porque ela preferia ser impedida pelo Carabao. Mesmo que ela já pudesse escapar, ela escolhe não fazê-lo. Pelo menos, não até que seu prazer se esgote por matar o Carabao. Enquanto Eli se aproximava, Máximo também estava recuando enquanto chicoteava o sangue que escorria de seus olhos. A bunda de Máximo então bateu na parede atrás dele. Ele estava preso no canto da sala. Ele não tinha para onde recuar. Ele olhou para Máximo enquanto se aproximava. Máximo estremeceu. Ele já podia ver sua morte. No entanto, Máximo não desistiu. Usando toda a sua coragem, Máximo segurou firmemente a marreta na cauda. Seus olhos cheios de determinação fitavam Eli que se aproximava. Máximo já sabia que ia morrer. Tudo o que ele queria fazer agora era levar Eli junto com ele. O de Máximo já não conseguia ver claramente. Ele pensou que sua visão estava apenas coberta de sangue, impedindo-o de ver claramente. Quando o corpo de Eli já estava perto o suficiente, Máximo bufou enquanto seu corpo se movia a uma velocidade aterrorizante em direção a Eli. Eli ficou surpresa com a velocidade exibida por Máximo. Foi mais rápido do que antes. Ela então percebeu que a cauda do Carabao não estava mais segurando uma marreta. No momento seguinte, ele arregalou os olhos quando um impacto, comparável a ser atropelado por um caminhão, atingiu seu estômago. Seu corpo voou por alguns metros antes de ser esmagado na parede. Fumaça e poeira subiram no ar. Uma cratera profunda podia ser vista na parede da sala. Abaixo dela, ele estava tossindo uma enorme quantidade de sangue. Segurando a adaga, ela lutou para se levantar do chão. Sua mão esquerda foi fraturada. Estava pendurado em seu ombro, flácido. Enquanto tossia sangue, ele disse zombeteiramente: "Ei, eu quase morri lá, vadia." Máximo caiu fracamente no chão. Ele já havia feito o seu melhor. Ele esperava matar Eli com aquele ataque. Infelizmente, ele não morreu. Ela ainda podia se mover. A energia de Máximo já havia se esgotado. Ele só podia ver a figura de Eli se aproximar enquanto respirava pesadamente. Ele arrastou seu corpo para onde Máximo estava. Seus lábios estavam vazando sangue enquanto ela continuava produzindo um sorriso diabólico. Ela queria terminar o Carabao já e fugir depois disso. Ela pensou como seria bom se pudesse provar a carne do Carabao. No entanto, ela sabia que não tinha mais tempo. Sua energia já estava acabando.
Se Nilo e o Bruno anotassem naquele momento, tudo o que precisavam fazer era chutá-la levemente, e ela sabia que morreria imediatamente. Ele ergueu a adaga afiada no ar. Seus olhos olham friamente para o Caraballo exausto. Jay. Máximo olhou impotente para a adaga que se aproximava apontada abaixo de seu pescoço. Era a área que não estava coberta por sua carapaça dura. Na visão de Máximo, a adaga se movia a uma velocidade muito lenta. No entanto, por mais lento que fosse, ele sabia que não podia mais se mover. Desamparado, ele fechou os olhos enquanto esperava que a adaga acabasse com sua vida. Máximo então relembrou as memórias que experimentou após a mutação. Ele estava no meio da plantação de cana-de-açúcar naquele momento. O fazendeiro o criou junto com seus irmãos. Eles foram mantidos dentro de uma enorme cerca. O agricultor voltava em horário fixo para alimentá-los. No entanto, eles não sabiam o porquê, mas o fazendeiro não voltou mais para alimentá-los novamente. Depois de alguns dias, eles finalmente viram o fazendeiro no portão da cerca. Como de costume, eles se reuniram naquele local para receber o agricultor e a grama que ele costumava trazer para criá-los. No entanto, Máximo percebeu que o fazendeiro estava um pouco diferente dessa vez. Ele continua batendo no portão da cerca como se tentasse abri-lo. Por mais esperto que fosse, Máximo não conseguia interpretar o que estava acontecendo. Junto com seus irmãos, eles esperaram ansiosamente que o fazendeiro abrisse o portão e os alimentasse já. Eles disputaram o primeiro lugar. O primeiro lugar receberia uma massagem do fazendeiro, bem como o privilégio de comer primeiro. Depois de algumas horas de ataque, o portão finalmente desabou no chão. Os Caraballos se assustaram ao recuar alguns passos. O fazendeiro também caiu no chão junto com o portão. Depois de algumas respirações, vendo que não há movimento do fazendeiro, eles se aproximaram novamente com curiosidade. Claro, quem obteve a primeira vaga antes foi quem se aproximou primeiro do agricultor. No entanto, esse Caraballo não foi capaz de se fechar no corpo do agricultor, pois o próprio agricultor de repente atacou o pescoço do Caraballo, mordendo um pedaço de carne dele. O Caraballo recuou imediatamente. Estava assustado. Ele continuou correndo ao redor da cerca antes de finalmente cair no chão em convulsão. Máximo voltou a olhar com curiosidade para o agricultor. Desta vez, o fazendeiro já havia mordido mais 2 de seus irmãos. Máximo foi capaz de dizer que algo estava errado, mas alguns de seus amigos não. Eles continuaram a olhar para a ação do fazendeiro à medida que mais e mais deles eram mordidos. Percebendo o perigo que corriam, Máximo voou alto para avisar seus amigos. Depois de ouvi-lo, seus amigos correram em histeria enquanto alguns deles se viraram e atacaram o fazendeiro que os criou. Usando o portão quebrado, alguns deles já haviam escapado, enquanto o próprio Máximo olhava estupefato para o evento em andamento. G queria falar com o fazendeiro, mas estava com medo. Foi então que um dos chifres do Caraballo empalou com sucesso a cabeça do fazendeiro. Todos pararam para ver o corpo sem vida do fazendeiro cair no chão. O Caraballo que desembarcou atacou alto como se estivesse reivindicando a vitória. Ele continua pulando enquanto muge quando, de repente, o Caraballo que foi mordido primeiro atacou e mordeu seu pescoço. Depois de alguns minutos, o Caraballo que reivindicava a vitória caiu no chão e convulsionou descontroladamente. Máximo fitou a cena estupefato. Ele então olhou ao redor e percebeu o que estava acontecendo a seu redor. Uma Caraballo quis morder o pescoço de Máximo, mas conseguiu evitá-lo facilmente. Máximo não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que deveria fugir. Usando a cerca quebrada, Máximo disparou e fugiu do local o mais rápido possível. Ele correu e correu até não saber mais onde estava. Tudo o que ele sabia era que neste momento, seus irmãos dentro da cerca já estavam acabados. Máximo sentiu-se amargurado por abandoná-los, mas sabia que não poderia fazer nada mesmo que voltasse. Algumas semanas se passaram e Máximo viajava sem rumo. Ele parava e comia um pouco de grama para saciar sua fome. Máximo evitaria outros animais se visse algum. Especialmente as pessoas que agiram como fazendeiro durante aquele dia. Certa vez, Máximo estava passeando no vasto canavial quando uma figura o atacou. Depois de comer diferentes tipos de gramíneas e frutas, Máximo, sem saber, se fortaleceu até o estágio inicial nível 1 graus. Máximo percebeu que a figura que o atacou era uma pessoa, assim como o fazendeiro que os criou. Máximo percebeu que a pessoa não estava tentando morder seu pescoço.
Em vez disso, pretendia matá-lo. Máximo se assustou ao tentar se defender. No entanto, ele logo percebeu que a pessoa era mais forte do que ele. Foi nesse momento que ele viu outra pessoa no canto dos olhos. No entanto, ao contrário da pessoa que tentava matá-lo, a pessoa recém-chegada apenas olhava para eles como se estivesse assistindo a um bom show. A pessoa recém-chegada até começou a comer enquanto os observava lutar. Máximo então percebeu que a ação do recém-chegado era diferente do agricultor e da pessoa que tentava matá-lo. Máximo já estava à beira da morte, pois a pessoa continuava a socá-lo. Máximo olhou com expectativa para o recém-chegado, pedindo ajuda. E então aconteceu. A pessoa recém-chegada derrotou facilmente e matou a pessoa que queria matá-lo. A pessoa recém-chegada também o ajuda a se recuperar materializando água do nada. Foi o início da memória divertido e feliz de Máximo. No entanto, foi lamentável que isso acabasse agora. Um punhal estava tentando acabar com a vida de Máximo. Máximo achou que deveria ter acertado a cabeça antes com seu último ataque. Suspirar. Máximo continua relembrando os momentos felizes e seu arrependimento enquanto espera pela morte. No entanto, Máximo ficou confuso ao ouvir o grito estridente de uma mulher. Ele abriu o olho restante, e o que viu fez seu corpo estremecer em êxtase. Mundo Zumbi capítulo 94, o dia do Crocus-Save. Máximo abriu lentamente o olho que lhe restava depois de ouvir o trágico grito de uma mulher. O grito veio de Eli. Seus olhos estavam saltando da órbita enquanto ela olhava para sua mão. Sua boca estava bem aberta quando um grito ensurdecedor escapou dela. Sua mão não estava mais lá. Foi cortado e separado de seu braço. A adaga caiu no chão junto com a mão decepada de Eli. A mão ainda estava segurando a adaga firmemente em uma posição de aperto invertida. O sangue escorria do braço de Eli. A poucos metros da mão decepada, havia um objeto escamoso e grosso. Movendo-se acima, podia-se ver uma lâmina projetando-se de lado. A lâmina tinha quase 2 pés de comprimento. Na ponta da lâmina, havia um líquido vermelho e pegajoso fluindo suavemente em direção à base da lâmina. Era sangue. O sangue de Eli. Acima da lâmina afiada havia uma perna musculosa e escamosa. Máximo olha para cima e vê Crocus sorrindo de brincadeira para ele. Era como se Crocus estivesse dizendo a Máximo que o perdoasse pelo atraso. Depois de suportar a dor que sentiu durante o processo de evolução, Croco finalmente abriu os olhos. No entanto, a primeira cena que viu fez o corpo de Croco tremer de raiva. Havia uma mulher de costas para ele. O braço direito da mulher foi levantado para o ar. Abaixo da adaga estava o corpo exausto de Max. Croco viu Máximo fechar os olhos como se estivesse pronto para receber a adaga afiada. Croco não diminuiu mais seu tempo enquanto corria em direção aos dois usando suas pernas quádruplas. A mulher não percebeu o corpo de Croco se aproximando dela em alta velocidade. Chegando perto da mulher, Croco imediatamente cortou para cima usando seus braços recém-mutados. Seus braços estavam agora montados com uma adaga afiada a cada. As 2 adagas afiadas brotaram devido a ele consumir as presas da cobra mutante listrada. A adaga afiada de Croco cortou a mão de Eli. Sua adaga passou pela lâmina de Eli como se nada tivesse acontecido. No entanto, no momento seguinte, a expressão de Elia ficou feia enquanto ela olhava para sua mão que estava deslizando lentamente de seus braços. Um momento depois, Elia percebeu o que tinha acontecido quando a dor invadiu. Ela solta um grito ensurdecedor enquanto olha para sua mão inexistente. Croco olhou brincalhão e sorriu para Máximo, que já havia aberto os olhos agora. Croco percebeu que Máximo estava feliz em vê-lo. No momento seguinte, Máximo usou seu pouco de energia restante para soltar um mu suave e fraco. Croco arregala os olhos depois de ouvir Máximo. Com aquele mu de Máximo, Croco levantou o braço que ainda tinha sangue fresco escorrendo da lâmina. Máximo notificou Croco para matar a mulher. Swish. Croco cortou o outro braço de Eli. Diferente do primeiro, o corte desta vez foi acima do cotovelo de Eli. O cotovelo então caiu no chão com um baque. Eli gritou novamente. Foi uma experiência aterrorizante para ela. Alguém acabou de cortar os 2 braços de seus respectivos pontos. O pior é que ela nem sabe quem fez sua mão assim. Croco estava ao lado de Eli o tempo todo, mas por causa de seu choque, ela não conseguiu notá-lo. Croco estava quase torcendo a cabeça de Eli quando ouviu 2 fracos e suaves mu que vieram de Máximo novamente. Croco acenou com a cabeça em afirmação.
Máximo lhe disse para não matar a mulher primeiro e deixá-la desmaiar por enquanto. O segundo modo de Máximo foi informar a Croco que seu mestre ainda precisava de ajuda lá fora. Croco imediatamente agiu. Ele bateu na nuca de Eli usando o focinho. Eli, que ainda estava chocada devido às suas mãos serem cortadas, caiu no chão por causa da força que a atingiu nas costas. Ela desmaiou. Croco acenou para Máximo e instantaneamente correu para fora, destruindo a porta no processo. Máximo suspira antes de sua cabeça cair no chão. Tudo depende de você agora, clamou. Fora da casa. Nilo chamou Máximo, mas não obteve resposta. Ele só podia fazer o seu melhor para parar os ataques de seus numerosos inimigos. Suas roupas estavam esfarrapadas com sangue vazando dela. Embora as roupas fossem bons itens defensivos, elas também tinham seus limites. Eles podem ser capazes de bloquear um ataque com força total de um ser de nível 1, mas suportá-lo várias vezes era um negócio diferente. Nilo deve aplaudir os lados opostos por sua camaradagem. Eles estão até dispostos a arriscar suas vidas apenas para vingar seu companheiro perdido. Nilo admite que não tem coragem de fazê-lo. No momento, Nilo só tinha Max e Croak como seus companheiros. Os grupos que ele conheceu e ajudou antes. Ele não sabe se na próxima vez que eles se encontrarem, eles ainda serão seus companheiros ou já um inimigo. Por causa dos brincos de lealdade, Máximo e Croco não o trairiam. Só por isso, ele estava disposto a arriscar um pouco sua vida apenas para deixar Croco terminar sua evolução com sucesso. No entanto, se as coisas realmente saíssem como o sistema esperava, Nilo escaparia com prazer. Ele poderia simplesmente voltar para se vingar. No entanto, da próxima vez, ele não será mais tão fraco. Parece que a avaliação do sistema é sempre precisa, hein? Nilo resmungou enquanto recuava em direção a uma árvore que estava no meio de duas casas. Ele apoiou as costas no tronco da árvore enquanto encarava Bruno e sua turma. Receber ataques pelas costas com certeza era problemático. Essa foi a única solução que Nilo conseguiu pensar para limitar a área de ataque do inimigo. Depois de ver a força de todo o grupo antes da batalha, Nilo estava confiante de que seria capaz de derrotar todos eles. Infelizmente, ele não esperava que as coisas se tornassem assim. Depois de ainda não ver ou ouvir uma resposta de Máximo, Nilo já estava preparando um plano dentro de sua cabeça sobre como escapar. Os inimigos se fecharam nele com olhos gananciosos. Eles ainda têm no máximo 15 pessoas no momento. Todos eles tinham feridas de vários ângulos. Alguns eram profundos, enquanto alguns eram rasos. Embora eles continuassem assediando, Nilo também deixaria uma ferida em seu corpo antes que eles pudessem recuar. Bruno tinha um corte profundo no braço esquerdo e vários pequenos cortes ao redor do corpo. Os óculos de sol de Bruno, que ele sempre usa, agora estavam com a lente esquerda quebrada. Sob a lente quebrada, Nilo podia ver suas órbitas salientes e globo ocular aumentado. Nilo achava que era por isso que Bruno estava sempre de óculos escuros. Rios de lágrimas continuavam a fluir nos olhos de Bruno enquanto ele suportava a dor que sentia por causa dos ferimentos. Felizmente, parte da dor foi compensada por causa do prazer que sentiu em algumas das feridas. Os membros também têm inúmeras feridas ao redor de seus corpos. Há até um homem que teve o braço decepado, mas ainda estava sorrindo como um lunático. Havia um homem que tinha apenas um pequeno corte no dedo, mas estava chorando como um bebê. Os vários membros da gangue formavam diferentes tipos de rostos devido à dor ou prazer que sentiam. Nilo realmente admirou a coragem que eles demonstraram apenas para vingar seus companheiros. Sem o conhecimento de Nilo, os inimigos não estavam fazendo isso para vingar seus companheiros. Anteriormente, Bruno fazia isso para pegar de volta a adaga que supostamente estava na mão de Nilo, segundo Eli. Os outros membros também fizeram isso para recuperar a adaga. Afinal, eles ainda estavam esperando Bruno morrer, então eles poderiam pegar a adaga para si mesmos e aumentar sua força. No entanto, todas as suas razões mudaram depois de ver as duas espadas na mão de Nilo. Eles agora estavam apenas esperando Nilo cair no chão antes de pegar as duas espadas afiadas. Bruno, que estava alheio aos pensamentos de seu membro, se aproximou de Nilo. Ele ainda acreditava que eles o estavam seguindo por causa de sua lealdade. Bruno manteve uma distância de 5 metros de Nilo. Ele estendeu as mãos ensanguentadas que seguravam a adaga e apontou para Nilo. Você não tinha para onde ir, garoto. Largue suas armas,
E eu vou deixar você sair. Nilo riu depois de ouvir a oferta de Bruno, cobiçando suas armas. Você acha que eu sou um tolo? Bruno bufou e olhou para seus homens. Ele acenou com a adaga e apontou para Nilo. Mate ele. No entanto, seus homens apenas ficaram parados, olhando para Nilo com selvageria, esperando que o primeiro camarada iniciasse o ataque. Eu disse, mate-o. Bruno levantou um pouco a voz ao ver seus homens ignorando sua ordem. Seu membro continua olhando um para o outro. Dentro de suas mentes, eles estavam encorajando um ao outro a atacar primeiro. No entanto, ninguém mais queria arriscar a vida. Eles pensaram que seu inimigo já estava exausto e cairia em breve. Se eles atacassem primeiro, havia uma chance de que o inimigo retaliasse ferozmente para preservar sua vida ou pelo menos trazer um junto com ele para a vida após a morte. Ninguém queria ser aquela uma pessoa que acompanhara Nilo até a vida após a morte. A atmosfera estava ficando estranha. Bruno ficou confuso com o que estava acontecendo de repente. Ele estava prestes a gritar com eles de novo quando ouviram um estrondo no lado esquerdo. Uma porta foi quebrada à força quando uma criatura que se parece com um lagarto emerge de dentro. A criatura tem um corpo escamoso. A parte de trás estava cheia de bastões pontiagudos e pontiagudos. Duas lâminas foram montadas na perna dianteira da criatura. A criatura era Croco. A barra perfurando o nariz de Croco brilhava como metal. Sua língua estava para fora enquanto ele corria em direção ao encontro à distância. Nilo sorriu depois de ver a cena enquanto Bruno e sua turma olhavam para o crocodilo, boquiabertos. Oxi! Croco correu loucamente e, com um salto, chegou instantaneamente ao lado de Nilo. Quando Croco pousou, uma gota de sangue caiu da lâmina em seu braço esquerdo. Croco se posicionou diante do Nilo. Ele olhou para o lado oposto enquanto lambia a ponte do nariz que estava perfurada pelos brincos de lealdade semelhantes a halteres com a língua. Um momento depois, um baque pode ser ouvido, seguido por outro. A atenção do grupo foi então voltada para o objeto que havia acabado de cair. Eles arregalaram os olhos em descrença depois de vê-lo. Rolado no chão estavam seus companheiros. Cabeça. Notas. Os crocodilos têm uma língua, mas não podem movê-la tão livremente quanto o Croco acabou de fazer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.